Fala pessoal, neste podcast eu gostaria de discutir com vocês a seguinte questão: toda criança precisa de um pai e de uma mãe para crescerem saudáveis emocional, psicológica e fisicamente? Quando entramos nesse tema, necessariamente caímos na questão da adoção por casais homoafetivos. Muita gente é contra isso porque acreditam que as crianças precisam mesmo de um pai e de uma mãe. Os mais apressados acusam as pessoas com essas opiniões de serem homofóbicas. Mas será que é homofobia defender o bem-estar das crianças? Por outro lado, será mesmo que toda criança precisa de um pai e de uma mãe, de modo que famílias homoafetivas fazem mal às crianças? Se você se interessou pelo debate e quer saber mais sobre esta questão, se inscreva no canal, ative o sininho, dê o like e vem comigo. E se quiser ouvir este podcast em uma plataforma de áudio, o link está na descrição. E se vocês gostam do nosso trabalho e querem nos incentivar com qualquer valor a partir de R$1, entre no Live Pix e coloque o final Agora Gay. O link está na tela e na descrição do vídeo. Inicialmente, eu acho que podemos começar este podcast dizendo que não necessariamente é homofobia dizer que as crianças precisam de um pai e de uma mãe. Eu até penso que essa abordagem é meio agressiva. Na verdade, este pensamento é até bastante compreensível e eu acredito que quem diz isso tem a melhor das intenções com relação ao bem-estar da criança. No final das contas, dizer que toda criança precisa de um pai e de uma mãe é meio que nosso instinto primário, pois fomos criados em uma cultura ocidental de base judaico-cristã. No entanto, isso é verdade? Acho que para aprofundarmos este pensamento, precisamos fazer perguntas, mais do que chamar os outros de homofóbicos. O primeiro ponto de reflexão que quero trazer aqui é que a família nuclear, pai, mãe, crianças, ela não necessariamente é universal da forma como a entendemos. Em algumas sociedades tribais, por exemplo, família é praticamente todo mundo da tribo. E há até tribos indígenas onde as crianças são criadas pelas mulheres do grupo e não necessariamente têm esse vínculo emocional com a mãe biológica, por exemplo, mas sim com a anciã da tribo ou uma tia porque tem mais afinidade. A ideia de instinto maternal ou paternal, por exemplo, existe um intenso debate acadêmico sobre até que ponto isso é natural ou socialmente construído. Seja como for, o fato é que o modelo que a gente conhece de família, baseado em laços biológicos, é o que prevaleceu e é o que hoje compõe a maior parte do tecido social dos países do mundo. A consciência de que a maternidade tem algo de cultural não responde à pergunta sobre se toda criança precisa de um pai ou de uma mãe, mas ajuda a relativizar um pouco nossa percepção sobre as coisas. Mas ainda assim, a pergunta cabe: crianças sem pai e mãe podem ser emocionalmente saudáveis? Para respondermos a esse questionamento, é só olharmos para a história. Hitler tinha pai e mãe heterossexuais, bem como a maioria dos ditadores. Boa parte dos mafiosos tem pai e mãe. A maioria dos escravistas do passado foram criados por pai e mãe heterossexuais no estilo de família tradicional católica ou protestante. Os políticos corruptos têm pai e mãe heterossexuais. Bem, a gente pode ficar aqui rastreando tudo quanto é tipo de gente que não presta, mas que foram criados por pai e mãe. Porém, acho que você já entendeu aonde eu quero chegar. Se por um lado é extremamente positivo o imaginário de que uma criança precisa de um pai e de uma mãe para ter um lar harmônico e um crescimento saudável, por outro lado, a vida real mostra que as coisas não necessariamente são da forma como queremos que elas sejam. Existem crianças criadas por pai e mãe que são bem cagadas da cabeça ou têm desvios morais e de caráter. E ainda tem uma outra coisa aí. Ter um pai sempre foi um privilégio durante a maior parte do tempo na humanidade. Isso porque os homens morriam cedo, por doenças ou por causa de guerra. Eu até ousaria afirmar que talvez metade da humanidade ao longo da história sequer conheceu o pai ou teve tempo de desenvolver vínculos com ele. Isso porque a guerra sempre foi o estado natural do ser humano.
Isso sem contar que antigamente não havia leis que obrigavam o reconhecimento da paternidade. Estamos falando de uma época onde não havia preservativo ou pílula anticoncepcional. Qualquer heterossexualismo fora do casamento tinha risco de gravidez. Isso significa que muitas crianças nasciam sem saber quem era o pai mesmo. Tanto é que no passado havia um xingamento muito comum que hoje está meio em desuso, que era o bastardo, ou seja, a criança sem pai. Só que a coisa ainda vai além. Saindo da história e caindo no tempo presente, quando olhamos para o seio das famílias brasileiras, há 5,5 milhões de crianças sem o registro do pai na certidão de nascimento. Ou seja, elas nem sequer sabem quem é o pai. Fora as tantas outras que sabem quem é e tem o nome na certidão, mas ele não vive com a mãe, não dá atenção para a criança ou simplesmente sumiu no mundo. Então assim, dizer que toda criança precisa de um pai e de uma mãe para crescer saudável necessariamente coloca não só uma parte histórica da humanidade como mentalmente perturbada, como também coloca uma pequena grande parcela da sociedade brasileira nessa mesma condição. Acho que com isso já dá para perceber que as coisas não são bem assim, né? Muitos de vocês podem me redarguir e dizer: "Ah, Felipe, você realmente acha que criança não precisa de um pai e de uma mãe? Olha nas favelas. Os moleques não têm senso de autoridade nenhum. Não estudam, desrespeitam os mais velhos e muitos dos meliantes não têm pai. Logo, dizer que um pai não faz falta é um absurdo." Então, essas coisas existem mesmo. E é aí que entra o outro lado dessa história. Dizer que um pai não faz falta me parece questionável. Quando a gente olha de perto, muitas crianças que têm um comportamento agressivo e malemolente é realmente porque elas não têm uma estrutura familiar ou um senso de autoridade em casa. Também não dá para negar isso, né, gente? Até no reino animal, cientistas já comprovaram que manadas de elefantes onde não tem um elefante macho mais velho, os jovens ficam mais agressivos. Porém, quando um macho adulto é introduzido, os mais jovens tendem a amansar seu comportamento. Mas então, dentro dessa realidade, como podemos responder à pergunta sobre se uma criança precisa realmente de um pai e de uma mãe para ser saudável e estável? Vamos responder sobre isso. Mas antes, não se esqueçam de dar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho e, se quiser e puder, nos ajudar com o Pix. Foi? Então beleza. Dizer que toda criança precisa de um pai e de uma mãe é uma afirmação muito parecida com a frase de que a educação liberta as pessoas. Depende de qual tipo de educação se está falando. Analogamente, depende de qual mãe e de qual pai estamos falando. E aí a gente entra na pergunta sobre o que é ter um pai. Porque tem muito pai que está fisicamente presente, mas é agressivo, bate na mãe, bebe, xinga todo mundo, trai a esposa na frente dos filhos, ou sequer passeia e conversa com os próprios filhos. Igualmente, tem muita mãe que é tóxica, dominante e faz de tudo para sabotar o crescimento dos rebentos, para que eles fiquem dependentes dela e ela não fique sozinha. E aí, eu te pergunto, ter um pai e uma mãe sob essas condições necessariamente torna os filhos saudáveis? Acho que todos concordamos que não, né? Quando ocorre do pai e da mãe biológicos serem excelentes pais e cumprirem seus papéis, é talvez o mundo ideal. Mas a realidade da vida é mais turbulenta do que parece. Tanto é que as taxas de divórcio de casais estão aí. E se um casal se divorcia, é porque o convívio já não anda bom. 16% dos lares no Brasil são compostos por famílias reconstituídas, que é quando um dos cônjuges tem filhos anteriores à formação do novo núcleo familiar. E nesse caso, e se o padrasto ou a madrasta forem mais amorosos do que os pais biológicos de uma criança? E aí a gente entra no outro aspecto, a imposição do amor aos indivíduos que apresentam consanguinidade. A ideia de que devemos amar pai e mãe é linda na Bíblia, mas imagina você ter que ser obrigado a amar uma mãe tóxica e abusiva, ou um pai e um avô que abusaram sexualmente de você. Em outras palavras, a imposição do afeto consanguíneo pode gerar grande angústia em muitos jovens e crianças, principalmente quando esses parentes biológicos não prestam.
Mas Felipe, baseado nisso tudo que você disse, então podemos concluir que uma criança não precisa de um pai e de uma mãe? Bem, eu não estou dizendo isso exatamente dessa maneira. O que eu estou falando é que a vida é mais turbulenta e sem sentido do que parece. Eu conheço muitas crianças que foram criadas por mães solos guerreiras e que têm muito sucesso na vida. A própria ginasta brasileira Rebeca Andrade, medalhista de ouro e um sucesso na sua carreira, é filha de mãe solo. E recentemente vazou o caso de garotos de um colégio de elite no Rio de Janeiro que fizeram vídeo pornô com inteligência artificial de colegas na escola. E disseram que nada ia acontecer com eles porque são brancos. Isso porque eu nem falei do cara com um Porsche que atropelou uma pessoa. Em ambos os casos, essas crianças e jovens têm pai e mãe, ricos por sinal, mas que se comportam como marginais. No final das contas, apesar de reconhecer a importância de ter um pai e uma mãe, e eu acho que não dá para quebrar com essa ideia, a verdade é que tudo é meio relativo na vida. Seres humanos não são átomos onde cabem uma causa e um efeito definidos. A nossa mente é meio caótica num sentido filosófico mesmo, de não compreendermos e nem dominarmos as causas e os efeitos. Há crianças que têm pai e mãe e uma família estruturada, mas que crescem verdadeiros bandidos. E há gente com famílias não tão estruturadas, mas que são saudáveis e têm sucesso. Até porque vem nos pais um exemplo do que não querem seguir para as suas vidas. Nada faz muito sentido. Inclusive, parece haver recentemente uma epidemia de abusos sexuais nas igrejas, principalmente contra jovens. Esses abusos são cometidos por pastores que têm ou tiveram pai e mãe, têm um conceito de família tradicional e defendem este modelo para milhares de pessoas, mas que ainda assim são criminosos. Dizer que toda criança precisa de um pai e de uma mãe é uma ideia bonita, mas ela também pode ser cruel com crianças cujo um dos pais sumiram ou que ficaram órfãos de pai ou de mãe pela vontade de Deus. Ou ainda crianças cujos pais não cumprem seus papéis adequadamente. E é justamente aí que entram as famílias homoafetivas. Certamente é melhor ter 2 pais ou 2 mães do que não ter nenhuma. E por incrível que pareça, mais brasileiros apoiam a adoção de crianças por casais homoafetivos do que o próprio casamento gay em si. Os dados mostram que famílias gays ou lésbicas têm menos restrições de cor e idade de crianças do que famílias heteroafetivas. O que é muito bonito e representa o acolhimento de crianças que, de outra forma, seriam deixadas ao léu e abandonadas. Nesse caso, a própria natureza mostra exemplos assim. Há várias espécies de aves, principalmente entre pinguins, onde um casal de machos ou de fêmeas adota filhotes abandonados pelos pais biológicos e os fazem com muito amor. Já entre seres humanos, o papel do carinho e acolhimento representado pela mãe muitas vezes pode ser dado pela avó, uma tia ou uma madrinha, caso a mãe esteja ausente. Já o papel de respeito, responsabilidade, cobrança e um certo rigor podem igualmente ser feitos por um tio, um avô ou até um amigo próximo da família. Até o padrasto pode ocupar esse espaço, no que se chama hoje de paternidade socioafetiva. Ou mesmo quando isso não acontece, a mãe pode exercer de forma muito digna um papel de pai e mãe, sendo pai. A vida vai criando seus caminhos de regeneração. Por fim, nossa sociedade convive com modelos do que é ideal em termos de família e criação das crianças. Mas a realidade da vida mostra que a existência é meio turbulenta mesmo. As coisas são e não são, e tanto podem ser como podem não ser. Há famílias homoafetivas que criam seus filhos de forma muito digna, e há famílias heteroafetivas que são tudo, menos uma família. No final, existe algo da individualidade da criança que pode traçar um caminho digno ou indigno, não só de acordo com o ambiente ao seu redor, como também de acordo com sua propensão e esforço individuais. Mas e vocês? O que têm a dizer sobre isso? Este foi um programa do canal Ágora Gay, um espaço para conversarmos sobre filosofia, religião, política e cultura do seu ponto de vista gay. Eu sou Felipe Dias. Lembro que este podcast é um recorte de um tema complexo. Mesmo que você não concorde com tudo, meu objetivo é iniciar um diálogo para ele ser aprofundado por outros pontos de vista.
Deixe nos comentários o que você pensa sobre essa discussão, sugestões e críticas construtivas. Também os convido a ver os vídeos mais antigos do canal e a seguir a gente nas redes sociais, cujos links estão na descrição. Lembrando que o Agora Gay é um espaço dedicado à conversa e aos argumentos e não às ofensas. Até a próxima, pessoal! Valeu!